Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. A gente está analisando, botando o pastor no divã aqui hoje no Antenados na Geral, vendo quais são os problemas, o que traz ansiedade, depressão para um pastor. Hoje é uma coisa muito normal. A ansiedade e a depressão é a doença dos tempos modernos. Isso afeta todos, principalmente cargos de liderança, que estão sempre ali com aprovação ou desaprovação das pessoas. E isso causa muita ansiedade e depressão em algumas pessoas. Professor Gil, o senhor falou, parece que toda segunda-feira o senhor pensa em desistir? Ah, não foi o senhor não, foi o Ricardo. Não, foi o Rick Warren. Tá. Não, foi não. Eu estava conversando em off aqui, lembrando, né, eu fiz um seminário no Brasil aqui, Igreja com Propósito, com o pastor Rick Warren da Califórnia. E aí essa pergunta foi feita para ele, na hora que a gente fizemos para ele, na hora lá do seminário, e ele disse assim, se já pensei em desistir? Muitas vezes. Aí alguém perguntou, quantas? Aí ele falou assim, toda segunda-feira. Final de semana era desgastante na igreja. E aí toda segunda-feira eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Vou jogar a toalha. Mas aí está lá na igreja, a igreja dele hoje tem mais de 15 mil membros. Realmente ele está uma bênção lá. Mas se eu já pensei em desistir, sim. Na verdade, outro caminho, na verdade a profissão, assim, vamos colocar o ministério como se fosse profissão mesmo. E aí eu queria falar o seguinte, é a única profissão no planeta que exige demais do seu próprio candidato. Porque exige um nível de perfeição, não só no aspecto espiritual, como também no aspecto intelectual. Você é obrigado a entender de tudo. Pastor, tem igreja por aí que você assovia, tem que chupar a cana também. Tem que bater o tiro de meta, tem que correr lá na ponta direita, tem que cruzar, ainda tem que dar tempo de cabecear pro gol. E abraçar. Né? E se se o adversário vier, você tem que voltar correndo, porque você também é o goleiro. Eu tive domingo, agora no final de semana, eu tive conversando com um outro colega, não vou citar o nome por uma questão de ética, e ele falou assim, pastor, eu estou em depressão, porque na minha igreja eu já tive que ser porteiro, porque não tinha ninguém para ser porteiro. E aí depois o pessoal começou a reclamar que o banheiro estava sujo. Eu fiquei nervoso, fui lá e lavei o banheiro também. E aí esse tipo de coisa, de você ter que entender de música, ter que entender de limpeza, ter que entender de engenharia, tecnologia da informação, né? E aí você tem que entender de tanta coisa que isso acaba gerando estresse. Hoje nós temos, André, um problema, como pastor, nós temos um problema que eu vejo muito sério. Pastor se reúne para duas coisas. Sabe para quê? Para falar bem de si mesmo, do seu próprio ministério e mal do colega. Eita. Pastor hoje... Não aqui no Antenados. Não, aqui não. Mas numa rodinha de pastor, você vai sempre, não é? Você vai sempre encontrar um colega assim, graças a Deus, no meu ministério, o Espírito está fluindo, a coisa está muito... Nunca tive tão bem como agora. Mas olha, vamos orar ali pelo colega ali da esquina, porque, olha, a igreja ali do lado, o negócio está feio. Eu só escuto falar isso. Então, acho que a gente tem que acabar com a hipocrisia, e tem que responder de forma corajosa, para o Brasil todo ver. Já pensei em desistir? Várias vezes. Mas não desisti porque amo, porque é uma chamada, eu amo ser pastor. Hoje eu vivo como advogado. Mas se eu pudesse, eu falo para todo mundo, se eu pudesse largar o escritório, né, tem conta para pagar, né? Se eu pudesse viver só do ministério, viveria. Porque apesar de estressante, vale a pena. Eu vou perguntar no Alfredo, mas foi interessante que no finalzinho, o pastor Gilson até tocou, tem conta para pagar. A gente vai entrar nisso porque isso é uma das questões que frustra, às vezes deprime um pastor, que ele está aqui no ministério, Deus me chamou, ele tem vários desejos pessoais e não consegue cumprir, queria viajar, queria comprar isso, não pode. Isso causa estresse, frustração e ansiedade também, pastores. Mas deixa eu ver o pastor Alfredo. Vou largar tudo, vou fazer suco e vou bombar. Mas é terrível porque eu estou numa posição, vamos dizer assim, de privilégio, porque ouvi o meu querido Edson, ouvi o pastor Ricardo. Agora não sobrou muita coisa para falar. Mas eu estou numa situação de privilégio, porque nós vamos adiciona ouvir... todas a vontade de existência dele? Sou eu, André. Então vamos fazer o seguinte, vamos um pouquinho para a Bíblia. Ele citou ali o fato de Elias, que eu creio como dos profetas foi o que viveu uma situação muito semelhante à que nós às vezes vivemos. Por quê? O cara mata 850 homens a fio de espada, e com a voz de uma mulher, ele fica
no caso depressivo, com medo e foge para a caverna. Isso acontece também conosco. Nós pregamos para centenas de pessoas e às vezes a voz da nossa mulher nos entristece dentro de casa a ponto de não reconhecer. Mas é verdade. Mas é. Ouve aí, mulher de pastor. Isso aqui, o que eu falei? Nós hoje massagearemos o nosso próprio ego. Então você pregou, ganhou alma para Jesus, a tua mulher, por causa de uma besteira que aconteceu na igreja, ela vem para você, aquilo te entristece. Ou então ela vem contar algo que um irmão não falou para você, mas falou para ela, porque sabe que vai chegar em você. Então, esse tipo de coisa é normal na nossa vida, na vida de pastor. E continua se repetindo como foi com Elias. Eu tenho uma coisa comigo, várias vezes eu também pensei em desistir, várias vezes. E não foi segunda-feira, não. Era no próprio domingo, antes de pregar, que o irmão pastor, quero muito falar com o senhor. Você daquela vontade, aquela palavra que Deus te deu, o senhor orou a semana inteira, como dizia meu pastor, né, o pastor Valmir Cohen, ruminando a palavra a semana inteira para pregar no domingo. Chega um cara com 2 palavras dentro do culto, te derruba, e se você não clamar pelo sangue, pelo Espírito, pelo poder do Espírito, você não consegue nem subir ao altar para pregar. Isso já aconteceu comigo e eu creio que aconteceu com os irmãos também. Então, é terrível. Mas eu me lembro do apóstolo Paulo e um versículo que sempre mexe comigo. Olha, quando você conhece a Bíblia, né, e tem a Bíblia na cabeça, é complicado, porque parece que é uma coisa instantânea quando você vive esse tipo de depressão, né? Eu sempre, quando eu penso, não aguento mais, Senhor, me perdoa, mas eu vou largar, eu vou arrumar alguém para ficar aqui. Aí Deus... Hebreus 10, 38. Aquele que retroceder, a minha alma não se comprar nele. Olha, eu falo, Senhor, me perdoa, eu prometo, me fortalece. É terrível, é terrível. E eu me lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, se não me engano, Atos 14, né? Ele entra em Listra, prega, ganha almas, faz 1000 coisas e, de repente, ele indo para Icônio, Macedônia, é apedrejado. Se faz de morto, é arrastado para fora da cidade. Aí vem as ovelhinhas, né? Paulo morreu, Paulo. Ele levanta, olha aqui, ó. É por intermédio de muitas tribulações que nos convém entrar no reino do céu. Então vamos embora, vamos fazer a obra. Então você tem essas, como é que eu vou falar assim? Esses exemplos bíblicos que às vezes quando você olha, você não pode desistir. Você vê que o teu chamado é muito inferior ao que o apóstolo Paulo sofreu. Deixa eu levantar uma pergunta aqui para os pastores, para entender o grau e o nível dessa vontade, às vezes, de desistência, da ansiedade, porque eu acho interessante. Claro que eu não vou comparar igreja com empresa, mas existe um estudo todo de Sebrae, tudo de empresas, que eles falam que 90% das empresas que começam e fecham, elas fecham no primeiro ano de existência, porque na primeira tribulação, ou na segunda que vem, o cara já não dá, não segura, vai embora. Porque eu acredito que existem muitos pastores que estão começando agora, estão nos assistindo, até como recurso de informação, de uma palavra amiga, para entender um pouco mais sobre o que outros pastores vivem. Então está com 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez, de ministério, o pastor colocou numa igreja local e ele está começando... No olhar de vocês já tem aí uma estrada muito boa. A questão do crescimento de igreja é talvez uma das principais coisas que traz uma ansiedade, que traz uma depressão, um sentimento de desistência para pastores, principalmente pastores iniciando. Por exemplo, ele começa a dar 40 pessoas no primeiro dia, aí semana que vem dá 5, aí depois dá 30, depois dá 2, não sei o que, parece que o negócio não vai para frente. Falta de crescimento de igreja é algo que deprime pastor, que acaba com pastor, que traz crise para pastor? O pastor, ele tem a maior alegria do pastor é ver conversões. Quando o pastor prega a palavra, intermedia a palavra de Deus, e as pessoas entendem e se arrependem dos seus pecados, ele pode ficar até com fome. Porque ele fica feliz demais, porque é isso aí. É isso aí. Quando isso não acontece, por alguma razão, obviamente, o pastor se questiona. O que está acontecendo? É no meio ou é comigo? Eu quero falar, então, para quem está começando. Para quem está iniciando o ministério, 1, 2, 3 anos, que você, normalmente, são pessoas novas, recém-casados, filhos pequenos. Você tem realmente um longo caminho. E eu vou falar porque... tenho 5 filhos, meus filhos já são adultos. E não foi muito fácil orientar os meus filhos, e estando na minha igreja e sendo o que eu sou. Porque eu tenho, e como você e todos nós temos, as nossas limitações. Eu gostaria muito, mas muito, que as pessoas entendessem que eu sou humano, as minhas ovelhas. Eu gostaria muito que as pessoas falassem assim:
pastor tem defeitos, porque eu preciso que as pessoas enxerguem isso. Eu não quero que elas vejam o que eu tenho de bom. Isso quem tem que ver é Deus. Agora, as pessoas têm que dizer assim, não, o pastor erra porque ele é humano. Ele também gostaria de tudo que nós também gostamos. Só que eles fazem aquilo que eles gostam e o pastor não. Às vezes na igreja, domingo, a pessoa chega toda queimadinha à noite e diz assim, pastor, estava com uma dor de cabeça, por isso que eu não vim ao culto. No verão. E você sabe que não é. Então, o que acontece? Você tem que dizer, meu Deus, coitado. A gente tem que amar essas pessoas para que elas possam ser elas e não se sentir culpadas. Só que o pastor fizer isso, olha, gente, chegar todo queimadinho à noite, para mim vai ser meio complicado, mas chega todo queimadinho à noite. Mas pode ter sido no sábado. Exato, não, mas e de noite, e disser assim, olha, eu não vim lá pela manhã pregar, porque eu estava com dor de cabeça. Todo mundo vai olhar e falar, pastor, não é? E também lá a palavra de Apocalipse não nos deixa fazer isso. Nenhum mentiroso entrará no reino dos céus. E hoje a gente está vendo que as coisas estão muito camufladas. Agora, eu penso que o pastor que está iniciando o ministério, ele não pode achar que tudo vai ser como antes, que ele não vai ter dificuldades. Por favor, não pense isso. Se prepare para os dias de dificuldade. E deixa eu levantar assim, hoje, querendo ou não, o termômetro de sucesso é crescimento, é desempenho. Hoje é um conceito que todos têm. Qual o desempenho dele? É um bom desempenho? Está crescendo? Então é um bom pastor? E, assim, empresas, todo conceito um pouco de sucesso é o desempenho. Entra um pouco esse pensamento, o conceito da igreja, está no meu desempenho. Se cresce, estou bem. Se não cresce, sou um mau pastor. Isso está crise. Esse é um dos problemas, né, que a gente consegue identificar. Muita gente entra, o pastor, o obreiro, ele entende, vê a necessidade de poder contribuir, vê a condição dele de entrar e acha que isso é suficiente. E aí entra no ministério, e por isso que existe uma frase que é excelentes líderes que se transformam em péssimos pastores. Então, assim, existe um problema também de gestão e de autoridade, que acho que todo bom líder ele tem que ser pastor. E aí a pessoa, ela cresce, e até por uma falta de diagnóstico dela ali, ela quer iniciar uma igreja. E nós temos visto muitos problemas que acontecem porque a pessoa se transforma no pastor, inicia uma igreja, mas ele não tem essa convicção qual é a contribuição dele, né? E aí existe uma questão, é que essa questão numérica, ela tem seus conflitos, porque, pelo menos eu creio assim, há muitos obreiros que vão ter o seu perfil, o seu grau de talento, o seu grau de potencial para uma igreja de pequeno número mesmo. Outros vão ter uma outra realidade. A Bíblia fala disso, que Deus nos deu talento, deu 10 a um, deu 5, deu 10, deu 20. E a gente precisa entender isso. Inclusive, foram, umas décadas, eu me lembro, livros que fizeram experiência nos Estados Unidos. Um pastor presidente pegou um cara, ele reclamava que a igreja dele não crescia, ele pegou o cara, botou na igreja macro e pegou o cara do macro, botou no micro. 5 anos depois, sabe o que aconteceu, né? E era distante, não foi gente que foi daqui para lá, não. Entendeu? Aqui depreciou, ele voltou para os 100 membros e aqui ficou 5 mil. Então, existe essa questão, existe questão de visão, de preparo. Não é porque um é melhor do que o outro. Não. Passa pelo preparo, mas tem o chamado também. Perfeito. E aí que a crise do cara não entender. Entende? Então ele quer abrir e ele não consegue entender. Muitas vezes... Deus quer para o meu ministério. Com certeza. Tem a questão do dom, que eu quero para o mas meu ministério. Passa também pelo preparo. Passa também pela visão do local. O cara não conseguir diagnosticar, entender o crescimento do local que ele está. Né? Nós estamos numa área, por exemplo, Jacarepaguá, Vargem Grande. Há 10 anos atrás era roça. Hoje é o quintal da Zona Sul, do Barra Recreio. Então, existe um perfil de pessoas, né, na área, na região onde ele está, então precisa ter esse diagnóstico apurado. E nem todos conseguem fazer. Existe o perfil do local, então tudo isso, isso vai reverberar numa questão quantitativa. Em linhas gerais, na verdade, nós não fomos chamados para quantidade, nós fomos chamados para qualidade. É um discurso bonito, mas é o real. E muitas vezes não é o ideal.
né? A gente quer, se possível, somar as duas coisas. Mas nem sempre isso é possível. Vamos para um rápido break, depois nós voltamos para falar um pouco ainda sobre isso. Porque muitos pastores desistem, entram em crise, ainda mais no início do ministério, por falta de crescimento da igreja. De mesmo, poxa, não está crescendo, será que não está dando certo? Foi muito também interessante aquilo que o pastor falou no início aqui sobre a questão de, não necessariamente crescimento, mas conversões. Né? Tem que haver conversão de fato em igreja. Se não está vendo, mas por quê? Você tem que entender, mas às vezes a gente julga o sucesso do ministério porque Deus chamou pelo número de membros que a gente tem numa igreja, e nós falamos que às vezes Deus coloca teto para alguns, ou não. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.